Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei que ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, nesse lugar, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Bom, a vida e a jornada de Moisés é algo incrível. Sempre que você está buscando um ponto de inspiração para a sua meditação, para a sua vida cotidiana, né? Temos muitos textos para olhar na Bíblia que vão nos inspirar, inclusive voltando à antiga aliança. Poucas pessoas dessa dispensação se apropriam da antiga aliança. Eu amo toda a palavra de Deus, amo a nova aliança, amo as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, amo a revelação que está no Novo Testamento, mas amo ver o que os homens de Deus viveram na antiga aliança também. Tanto aqui na antiga aliança quanto na nova aliança somos enriquecidos quando temos a revelação da palavra, quando conhecemos quem somos em Deus e que nós somos a igreja, a dispensação que vivemos. Podemos então fazer bom uso da antiga aliança e sermos inspirados. Sempre que eu olho para um texto como esse, que eu vejo Moisés entrando em cena, eu fico muito ativado, irmãos, porque o que ele viveu é algo sobrenatural, né? Então, quando olhamos para Êxodo no capítulo 4, no versículo 21, vemos de fato que Moisés, ele tinha acabado de viver algo sobrenatural. Deus apareceu para ele no meio de uma sarça, como essa música que acabamos de cantar, e ele foi atraído para a presença de Deus. De fato, hoje em dia não precisamos de uma sarça, não precisamos de um novelo de lã como Gideão precisou, porque temos o Espírito Santo dentro. Se você nasceu de novo, a presença que te atrai já está dentro de você, amém? Você não precisa ser atraído por algo externo. Naquele tempo eles precisavam de nuvem de glória, de coluna de fogo, era unção, mas hoje a unção opera dentro de cada um de nós que nascemos de novo. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 27, a Bíblia diz que vocês têm a unção do santo. Diga aleluia, diga aleluia. Diga aí comigo, eu tenho a unção. Essa é a unção individual que equipa você. Ela não vem porque você leu a Bíblia, ela não vem porque você orou mais, ela não sai porque você deixou de orar ou porque você deixou de ler a Bíblia. É a unção que te acompanha todos os dias da sua vida, uma vez que você nasceu de novo, amém? Você tem a unção. Olhe para quem está do seu lado e veja se você já começa a tremer, porque a pessoa que está do seu lado é ungida. Às vezes temos expectativa que só o homem de Deus é ungido, mas eu quero dizer que a mulher de Deus e o homem de Deus que está do seu lado também carregam a unção que pode mudar a sua vida para sempre. Bom, Moisés não tinha a unção dentro, uma grande pena, porque nós temos a unção dentro. E Moisés fez coisas maravilhosas, incríveis, mas sabe de uma coisa? Quando eu chegar no céu, ele vai dizer, ele vai estar me esperando chegar, esperando a igreja do Senhor chegar. Você é a igreja do Senhor? Você pode perguntar para ele: Moisés, me diga como é que foi ser chamado através de uma sarça dentro. Ele vai dizer: vamos deixar isso para depois, eu quero saber primeiro como é que é andar com a unção dentro de você. Porque eu fui atraído por alguma coisa, por um evento sobrenatural fora, mas você carregava o sobrenatural dentro de você. Eu não sei se você tem essa perspectiva ou essa expectativa, mas nós somos comuns, homens e mulheres que acordamos amanhã na segunda-feira, trabalhamos, temos a demanda de casa, família, crianças para cuidar, contas para pagar. Ainda assim somos pessoas sobrenaturais. Não é que nós entramos no sobrenatural de vez em quando e saímos do sobrenatural. O sobrenatural habita em nós, ele vive em nós. Você é comum, porém você é extraordinário. Diga comigo: eu sou comum, mas eu sou extraordinário. Sabe, a Bíblia diz que havia um poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Você sabe disso. Nós estamos nesse final de semana da Páscoa. Houve a sexta-feira, mas depois de toda a sexta tem um domingo, aleluia, né? Então tem o sábado, que é o intermediário, mas chegou o domingo. E você sabe que para Jesus ressuscitar, ele estava morto. E eu não sei se você já teve essa nota. Algumas pessoas não pensam desse jeito, mas a Bíblia diz que todo homem que morre em pecado, ele está separado de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Diga comigo: o salário do pecado é a morte.
Então, e você sabe que quem peca e morre em pecado está separado de Deus, não tem esse acesso ao Senhor. Quando Jesus morreu, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Não era o pecado dele, porque ele não teve nenhum pecado, mas ele substituiu o nosso lugar, ele tomou o lugar, ele tomou a frente, ele pôs a gente para trás e diz: me dá esse pecado, me dá essa miséria, me dá essa maldição, me dá essa pobreza. E ele foi colocando tudo no corpo dele, ele assumiu o nosso lugar por identificação. Então ele não tinha pecado, mas ele assumiu o nosso lugar de pecado, e agora ele morre, ele foi separado de Deus, e quem morre separado de Deus não tem um lugar na eternidade. Então ele desceu aquelas profundezas do abismo, aquele lugar, naquela dispensação, né, ao inferno, né? Agora, a Bíblia diz que o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo é o agente do sobrenatural, o Espírito Santo é o ativador do sobrenatural. A Bíblia diz que o ativador do sobrenatural desceu até o inferno, e quando o sobrenatural chegou lá onde Jesus estava, chacoalhou Jesus e fez Jesus subir, porque o sobrenatural carrega uma carga de poder. Que carga é essa? A unção. O sobrenatural carrega a unção para mudar você de lugar, para mudar a sua realidade, para colocar você acima de principados e potestades, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir. Então, quando a unção tocou em Jesus, a unção foi poderosa para levantar Jesus, e ele saiu do inferno, e agora ele está assentado ao lado de Deus em lugares celestiais. E não só ele, mas quando nascemos de novo, a unção também nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. A unção é o agente que está dentro de você, que ativa você, é o sobrenatural em você. Diga: eu sou extraordinário. Então, a unção que foi lá, o Espírito Santo, o agente da unção, ele foi até lá e levou Jesus para cima. Deixa eu dizer, aquela unção que ressuscitou Jesus dos mortos é a unção que está em você agora. Quando o diabo vier contra você, você não precisa bater nele, você só diga a ele: olha, sai da minha frente, porque eu sou ungido. Diga: eu sou ungido. Agora veja, um ungido, e Jesus em Lucas no capítulo 3, ele foi ungido. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o agente do sobrenatural, desceu sobre ele, ele foi ungido. Agora, um ungido chacoalhou o inferno todo, fez a terra tremer. O que acontece quando vários ungidos estão ao mesmo tempo no mesmo lugar? Então, eu quero voltar para cá, porque eu quero falar hoje sobre estar posicionado para um milagre. Posicionados para o milagre é o tema que eu vou cobrir essa noite, por direção do Espírito Santo. O que estava acontecendo aqui? Moisés tinha acabado de viver uma grande experiência. Ele viu a sarça, ele viu Deus falando com ele. Agora, muitas pessoas têm vivido experiências com Deus, elas oram, elas vão para o secreto, elas oram em línguas, elas têm uma profecia. Agora, se você tem um secreto, um lugar privado em Deus, autêntico, de uma manifestação sobrenatural autêntica, você está fazendo alguma coisa significativa no privado, no público também. Se você tem uma intimidade com Deus no secreto, no seu quarto, se você é uma pessoa de oração, se você tem algum tipo de experiência, porque Moisés estava lá, agora ele viu a sarça ardendo, agora ele teve um contato com Deus, agora ele teve intimidade com Deus, agora ele foi levantado para ser amigo de Deus, o profeta que ainda não tinha um igual a ele. Abraão foi um grande profeta, mas Moisés, a Bíblia diz que foi um grande amigo de Deus. Então, a Bíblia diz que aquela unção atraiu Moisés, e ele agora teve uma experiência com Deus. Agora, se a experiência que Moisés tivesse não o levasse para algo maior, não era uma experiência autêntica, porque Deus não vai dar uma experiência para você brincar no parquinho. A experiência, o sobrenatural, a ativação profética, os milagres, essa realidade do Espírito, não é alguma coisa só para a gente dizer para os outros: rapaz, eu tive uma visão, olha, eu tive uma palavra, olha, Deus me visitou no meu quarto. Sim, se Deus te visitou no seu quarto, se a unção estava lá com você, se Deus falou com você, se você tem uma palavra profética, eu quero saber que tipo de coisa pública você está fazendo de modo relevante para justificar essa operação de modo autêntico no seu quarto. Quando Moisés teve uma experiência, ele pensou: pronto, agora eu ganhei significado para a minha vida. E Deus disse: não, rapaz, isso aqui é só o pontapé inicial, se prepara, porque se você tem tido experiências com Deus, Deus quer promover um lugar maior para você estar.
Deus não te deu uma sarça queimando para você ficar lá brincando com a sarça e brincando de fogo. Não, não. Olha, de fato é verdade que quando a unção se manifesta de modo coletivo, né? Quando a unção está distribuída, nós podemos correr, gritar, pular, cair no manto. Mas depois que nós levantamos, será que nós vamos até a Babilônia, até o Egito, libertar o povo de Deus? Será que nós temos uma palavra para mudar a vida de pessoas? Será que nós temos uma atividade espiritual que possa significar alguma coisa para alguém? Ou só para a gente dizer, eu sou ungido e eu tenho vivido grandes manifestações no meu secreto? Se você tem uma experiência autêntica no privado, você tem uma relevância pública. Amém? Moisés estava lá dizendo, pronto, agora achei satisfação, até porque eram 40 anos sem nenhum tipo de experiência com Deus, e ele foi tirado do lugar de experiência muito tempo antes, porque você sabe que quando ele nasceu numa família que era marcada por experiências proféticas, mas agora ele foi entregue ao Egito, ao faraó, e ele viveu e cresceu no palácio, então ele tinha uma certa consciência dos seus familiares, ele ouvia sobre Deus, ele foi ensinado de alguma maneira sobre Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, ele estava distante desse lugar de comunhão, ele foge porque ele mata um egípcio que queria matar um hebreu, então um tipo de justiça veio, um espírito de justiça veio sobre ele, mas ele fez fora do tempo e fora de hora, e ele vai para o deserto, fugido agora, se esconder por 40 anos, e de repente, Deus aparece para ele. A vida de alguém que está no deserto, que recebe uma visita de Deus, ganha um novo significado, né? Agora, quando aquela voz aparece para ele, ele pensa, pronto, paguei minhas contas, resolvi meus problemas, agora eu tenho uma identidade bem estabelecida, agora está tudo feito na minha vida, e Deus diz para rapaz, isso aqui é só uma fagulha, é só uma sarça dentro. Se você quer viver uma experiência autêntica, saia desse lugar que você fez de esconderijo e vá para o modo público, para que eu possa usar você a partir dessa experiência. Então, é importante que nós entendamos que esse texto revela algumas coisas muito cruciais para a gente se posicionar para o milagre. Primeira coisa, irmãos, se você tem tido uma experiência com Deus, Deus quer levar você para um lugar muito maior nessa experiência, amém? Não é sobre você, não é sobre a sua performance, não é sobre os seus sonhos pessoais. É lícito você ter sonhos, é lícito você se mover e fluir, é lícito você ter uma imagem de como você vai se mover, mas eu quero te dizer que se a unção tem visitado você, se você tem tido experiência com Deus, Deus tem um Egito e uma Babilônia para você. Não se esconda e nem fique com medo. Vá até lá e liberte o povo de Deus. Quem está aqui, diga aleluia. Então, algo maior está acontecendo se você tem tido experiência com Deus. Outra coisa importante que você precisa compreender. No texto em que lemos em Êxodo capítulo 4, versículo 21, Deus está chamando Moisés a partir da experiência para que ele vá até o Egito. E ele, a Bíblia diz que ele se apresente ante Faraó e faça todos os milagres que Deus havia colocado na mão dele. Agora veja, eu só vi uma sarça ardendo até agora. Mas a Bíblia diz que Deus deu milagres na mão de Moisés. O que é importante que a gente compreenda, que sempre que Deus quer fazer milagres, Ele põe um homem em cena. Amém? Às vezes você precisa de milagres nesse dia e você olha para o céu, como se o céu fosse derramar alguma coisa por você. Mas a Bíblia diz que sempre que um milagre vai acontecer, tem um homem na cena, com mãos lá. O que significa mãos nesse texto? Algum tipo de habilidade. Então, a Bíblia diz que quando Moisés teve uma experiência, a sua habilidade, o seu talento, o seu potencial, o seu dom agora estava impregnado de milagres. Eu quero te dizer que quando você nasceu de novo e foi ungido, agora você carrega milagres em você. Talvez você esteja buscando um milagre ali, outro milagre lá, mas o milagre está aqui. E você precisa colocar a sua mão na cena para que o milagre aconteça. Então muitas pessoas estão sem milagres, elas estão assim, poxa, antigamente na igreja primitiva, tantos milagres aconteciam, é tão sobrenatural ver os escritos de Atos, né? A igreja primitiva, a história da igreja, quantos milagres aconteciam. Sabe o que acontecia também? Eles sempre estavam ali com as mãos trabalhando, eles estavam orando, eles estavam posicionados, eles não tinham medo dos ataques dos religiosos, eles ficavam ali, eles não negociavam a sua fé. O que é isso? É aceitar, sim Senhor, você quer produzir milagres? Me põe aqui na cena que eu faço acontecer. Outra coisa importante, Deus é quem realiza. Diga comigo, Deus é quem realiza, mas eu é quem coloco a mão. Diga comigo mais uma vez, Deus é quem realiza, mas eu é quem coloco a mão. Experimenta andar sobre as águas sem colocar os pés. Você vai sempre ficar pensando, e pode ser que o medo, ele impeça você de viver um milagre, porque você vai dizer, e se eu afundar? Mas e se você andar?
Ah, mas Deus está falando comigo e eu quero adiar isso, eu quero deixar mais para frente. Mas e se der certo agora? Ah, mas eu percebo uma graça, uma unção, e às vezes você vem na igreja, nós somos uma igreja do fogo, uma igreja avivada, uma igreja cheia de homens e mulheres de Deus, ou não, gente? Eu estou falando com vocês, pelo amor de Deus. Um povo profético, um povo ativado pelo sobrenatural, né? E pode ser que você venha nessa igreja e dias ou outros, né? Como na semana passada, você veja irmãos se levantando, saindo correndo de lá para cá e caindo no chão, sem ninguém segurar atrás, porque não tinha ninguém para segurar. Pode ser que você esteja do lado e fique pensando assim, mas eu tenho eu percebo que eu preciso romper, que eu preciso viver algo pela fé, mas e se for da carne? Eu vou dizer para você, mas e se for do Espírito? Tem coisas que você só vai saber fazendo, porque às vezes a sua vida está passando e você está lá pensando, será que é da carne? Será que é da carne? Agora, a Bíblia está dizendo aqui que Moisés, ele era um homem, diga comigo, é um homem. Quando Deus chama um homem, ele usa a carne do homem também. Porque às vezes tem crentes que parecem feiticeiros, eles creem tanto na perspectiva espiritual, que eles acham que para se mover no espírito, uma nuvem vai sair de dentro deles, vai começar a fazer as coisas aqui. Mas a Bíblia diz, olha, você vá até o Egito, já que você viu a sarça dentro, que você teve experiência, agora você vá até diante de Faraó e faça os milagres que eu coloquei na sua mão. Me diga o texto que Deus colocou milagres na mão de Moisés. Você não vai ver Deus pegando Moisés e dizendo assim, abra sua mão, que agora eu vou colocar um montão de milagres na sua mão. Tudo que Moisés tinha era uma experiência, mas quando você tem uma experiência com Deus, você está marcado por um milagre. E se você está marcado por um milagre, você pode ir para a cena que através da sua vida você também vai provocar milagres. O que Deus estava ensinando para Moisés? Olha, eu tenho coisas para fazer, agora você vai lá e coloca a sua mão. Na versão Gustavo Rain é o seguinte, eu quero fazer, agora você se vira. Você já percebeu que Deus tem essas ideias? Às vezes você está esperando alguma coisa acontecer há 30 anos e não acontece, você diz, Deus acho que Ele não quer que aconteça. Eu li uma história na Bíblia certa vez, você já deve ter lido também nos evangelhos, né? Que a Bíblia diz sobre um certo tanque chamado de Betesda, que havia alguns homens ali com expectativa de cura, eles estavam enfermos, e a Bíblia diz que quando curas aconteciam ali naquela região, aconteciam só quando o anjo descia e movia as águas. O primeiro que caía dentro era curado. Então, havia uma fila de enfermos ali esperando as águas se moverem. Ninguém sabia que dia ia ser, ninguém sabia quando aquele evento ia acontecer, ninguém sabia de que modo ia acontecer, então eles ficavam ali esperando. De repente as águas começavam a se mover, quem caiu primeiro pega, né? Então eu me lembro que quando eu estava nascido de novo, ainda uma pessoa nova na igreja, mas já tinha alguns ofícios ministeriais, eu me lembro da gente ensaiar o nosso coral das irmãs na igreja, né? E havia as irmãs que cantavam e eu ensaiava elas levavam aquela pastinha para cima do púlpito, e nós cantávamos músicas pentecostais, canelinhas de fogo, né? E eu não me esqueço de uma música que dizia que havia que eu tinha que ficar na fila da promessa, porque pode ser que quem sabe o anjo grita a sua senha hoje aqui. Eu acho que a cantora era Rosiane Ribeiro, era isso? Será que eu estou errando? Não saia da fila da promessa não, meu irmão. Quem sabe o anjo grita a sua senha hoje aqui. É assim. Agora imagina que vida, irmãos, você ficar ali, você não pode cozinhar, você não pode comer, você não pode sair, você não pode nem atender uma ligação, porque se o anjo chegar na hora que você estiver falando com alguém, quem sabe pagando uma conta, vai até o banco, vai fazer um pix, vai ler um livro, você diz, não posso ler porque eu tenho que ficar de olho nessa água. Era uma vida difícil, diga, é difícil. Isso aí era difícil, porque a sua vida é muito leve, o jugo de Jesus é leve, o fardo é suave. E tem gente dizendo, é difícil? Eu queria que você vivesse naquele tempo para você ver o que era difícil. Eles ficavam ali, imagina um homem paralítico, um que não tinha braço, outro que não tinha olho, tudo ali. E o homem que não tinha olho, que não sabia quando as águas estavam, pelo barulho ele tinha que saber. Quem está aqui? Aquilo era difícil, para nós é fácil. E diz que o primeiro que caía dentro, então, recebia o milagre, né? E existem pessoas até os dias de hoje que estão assim, indo para o culto e falando, Senhor, se você não falar comigo hoje, eu não volto mais. Eu quero te dizer, então você não vai voltar mais. Porque você já entrou em incredulidade, você não vai reconhecer Deus falando com você. Porque para você provocar um milagre, você precisa entrar em fé nesse lugar.
Né? Então, a Bíblia está dizendo que Deus chamou Moisés para algumas coisas específicas, e ele tinha que entender algumas coisas específicas. Primeiro, se você tem tido algum encontro com Deus no privado, no particular, eu sou muito espiritual, eu falo, eu ouço Deus falar, eu tenho palavras proféticas para todo mundo, né? Então, é incrível, às vezes você encontra pessoas, elas são meio esquisitas, elas são tão espirituais que elas nem olham na cara de ninguém. Elas estão muito ocupadas com a espiritualidade delas, né? Mas Jesus, veja, você não é mais espiritual do que Jesus. Ele deu atenção para cada um. A unção que você carrega não nega a sua humanidade nessa terra. Né? Você estar aqui, habitar entre as pessoas, não é um problema, não é um ladrão da unção. Né? Às vezes a vaidade e o orgulho roubam mais a unção do que você lidar com as pessoas. Não é verdade? Quem está aqui, diga aleluia. Até porque eu li na minha Bíblia, em Isaías, no capítulo 61, que a unção me ungiu. A Bíblia está dizendo, o profeta Isaías falando acerca de Jesus, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para libertar o cativo, os aprisionados. Então a unção, ela vem para um propósito. Aqueles que são muito ungidos estão trabalhando muito. Pinga a unção, olha, não tem tempo, eles estão ocupados com muitas pessoas, evangelizando muitas casas, edificando muitas famílias, construindo muitas coisas na igreja. Agora, eu estava dizendo na hora dos anúncios, quero voltar a falar isso. Às vezes as pessoas estão oprimidas com a igreja, né? E elas dizem assim, não, eu preciso de espaço para minha família. Olha, aqui tem 4.000 metros quadrados. Espaço para a sua família. Você não vai perder a unção se você encontrar o seu lugar. O seu lugar é na vontade de Deus. A igreja é a ideia de Deus. Sabe, irmãos, eu não sei que tipo de mensagem as pessoas têm ouvido por aí, mas quem entrar aqui vai aprender uma coisa, que nós somos espirituais, que nós temos que amar as pessoas e que a igreja é a ideia de Deus. Essa história de que, eu sou o corpo de Cristo. Você não é o corpo sozinho. O corpo é isso aqui, ó. A igreja é o corpo de Cristo. Se você não congrega, se você não tem uma igreja, você não é o corpo de Cristo. Você é um corpo estranho. Não é? Então, pessoas que são ungidas, elas amam a igreja. Se você troca um culto por um cabeleireiro, por uma praia, por um shopping, cuidado, a sua unção está sendo comprometida. Não é? E não é a unção individual que fica com você o tempo todo, mas a unção para. Quem está aqui? E eu conheço pessoas ungidas nessa unção individual, porque não é sobre elas, é sobre o preço que Jesus pagou. 1 João 2,27 diz que a unção permanece em você. Diga, a unção permanece em mim. Não é sobre o que você fez, sobre o seu potencial, mas é sobre a obra de Cristo que te deu a unção permanente aí dentro, né? Agora, existem muitas pessoas que têm a unção dentro que não fazem nada significativo, porque elas queimam todo o seu tempo com coisas supérfluas, achando que naquilo tem um projeto de Deus e não tem, só que vai envelhecer e vai ver que se enganou. Só que se você abrir os seus ouvidos, Deus está sempre falando e alinhando, né? E tem pessoas colocando muita força para construírem alguma coisa, mas a Bíblia usa um profeta para dizer, e eu acredito que você já deve ter lido na sua Bíblia, o que aquele profeta Zacarias diz, não é por força nem por violência, mas é pela unção, é pelo Espírito de Deus. Diga, é pelo Espírito de Deus. Então deixa eu tentar voltar para cá, porque o Espírito Santo quer me levar para outro canto o tempo todo. Olha, eu quero que você compreenda comigo, que se você está tendo alguma experiência privada, você vai ter alguma significância no público, ok? Não tem pessoas pingando unção que não significam nada para ninguém. Elas estão significando alguma coisa para alguém. Outra coisa importante é compreender que para um milagre acontecer, um homem tem que estar em cena. Mas Deus é quem faz. Sim, Deus faz pelo corpo. Quem é o corpo de Cristo aqui? Amém. Veja, a sua cabeça, ela pega o copo de água agora? Precisa da mão? A Bíblia diz que Cristo é o cabeça? Mãos estão na cabeça ou no corpo? Então Deus disse direitinho a Moisés, olha que coisa maravilhosa. Ele disse, olha, eu quero fazer milagre, agora vai lá e coloca a sua mão. Você quer milagre, se posicione para eles. Não fique chorando, pensando, eu vou ficar aqui, quem sabe alguém põe as mãos na minha cabeça, um milagre acontece. Você está com aquelas pessoas com a expectativa no lugar errado. Quando Jesus chegou, ele
acabou com aquele negócio de tanque. Ele disse assim, isso aqui é só por um momento, porque eu vou ali, vou pagar um preço, e agora não vai ser um tanque, vai ser um rio. Quem cair dentro, pega. Ou quem viver dentro tem lugar para todo mundo, né? Quem quiser nadar vai pegar o milagre. Amém, amados? Agora veja que não é só na antiga aliança que Deus tinha uma expectativa que os homens colocassem a mão para milagres acontecerem. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 19, no versículo 11. Alguém está recebendo alguma coisa aqui nessa noite? Atos capítulo 19, versículo 11. Um aleluia ali, quem dá mais? Aleluia. Irmãos, vai dando aleluia. Crente bom é crente aleluiado, né? Silêncio você faz em outro tipo de igreja. Aqui é para fazer barulho. Aqui ninguém é anti-unção, anticristos. A Bíblia diz, Atos capítulo 19, versículo 11. Deus, pelas mãos... Sério? Não, porque não é Deus quem faz? Sim, pelas mãos de um homem. Sempre que você vê na Bíblia um milagre acontecendo, tem um homem na cena. Um homem de Deus, ok? Então você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está aqui. Você tem a unção dentro de você. Se você nasceu de novo, eu quero dizer para você, se você nasceu de novo, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e tem a unção operando em você. Ah, eu não nasci de novo ainda, eu temo a Deus, mas se você não confessou com a sua boca, crendo no seu coração de modo público, você ainda não recebeu a salvação no seu espírito. A salvação foi disponibilizada para todos, mas você ainda não recebeu a salvação. Agora, quando você crê e confessa com a sua boca de modo público, no meio da congregação, então aquilo é selado em você e agora a unção ela vem para você. O seu espírito é ativado e agora você pode ir para a cena onde tem uma necessidade, colocar a sua mão e o milagre vai acontecer. Muitas vezes na minha vida eu fiquei com expectativa de pessoas virem me ajudar, e na maioria delas eu nunca tive ninguém para me ajudar. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho aquele que não falha me ajudando o tempo todo. O Espírito Santo. A Bíblia diz em João no capítulo 14, também no capítulo 16, que Ele não me deixará só, Ele jamais me abandonará. Muitas vezes eu me senti sozinho, abandonado, tendo que decidir coisas difíceis para decidir, no âmbito ministerial, no âmbito da igreja, eclesiástico, na administração disso tudo. Às vezes eu fico ali pensando, meu Deus, me sinto sozinho agora, quem eu vou fazer? E Deus sempre me lembrou que o Espírito Santo estava aqui. Se eu considero o Espírito Santo, eu tenho tudo o que eu preciso para que milagres aconteçam, né? Na maioria das vezes em que eu fiquei esperando alguma coisa, alguém chegar para promover uma resposta para mim, para provocar um milagre na minha vida, nunca aconteceu. Mas na maioria das vezes, sabe o que acontece? Eu, pela fé, vou para a cena e quando vi, já foi. Irmãos. Existem pessoas que estão esperando as coisas ficarem favoráveis para elas irem para a cena. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só precisa ir e ficar ali posicionado. Porque quando Deus te encontra ali, sabe aquele Google Earth, você já viu? E, você coloca lá uma cidade que você quer e aparece o planeta Terra assim. E quando você aperta o Enter, aquele planeta Terra que está longe de você, ele vai fazendo uma espécie de zoom e vai chegando até o lugar que você determinou. E hoje em dia a tecnologia é tanta que você consegue até ver a janela da casa de alguém. E se a pessoa estava na janela, você diz, olha fulano na janela. Até para sair na janela você tem que pensar como é que você está na roupa. Esses dias eu estava na minha sacada, né, bem à vontade, e eu pensei, é melhor eu pôr uma camiseta, porque vai que está passando o Google Earth aqui. Depois não dá para ligar para Google para dizer, tira essa foto daí, porque não estava preparado para sair na foto. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus assim, Ele está também com essa ferramenta do Enter na mão dele. Ele está procurando alguém na terra que esteja posicionado na cena onde o milagre precisa acontecer. Haviam muitas pessoas presas no Egito. Aqui em Atos, no capítulo 19, versículo 11, a Bíblia diz que Paulo estava 2 anos ensinando a palavra de Deus em determinado lugar. E ele está ali ensinando, mas você sabe que mesmo as pessoas ouvindo a palavra, muitas vezes aquelas pessoas ainda necessitam de muitas coisas acontecerem, e Deus não precisou que toda uma comunidade se posicionasse, mas se um homem só se posicionasse naquele lugar, milagres aconteceriam. Então Paulo começou a estimular, e não foi só ele que produziu milagres, mas os seus discípulos, aqueles que agarraram o espírito da fé e que andavam com ele, também começaram a ser ativadores de milagres. Aqueles homens começaram a ser pontos de contato para milagres acontecerem. Ou você se esqueceu do que acontecia com Pedro? A Bíblia diz que quando ele passava, as pessoas tiravam os enfermos de dentro da casa e colocavam nas ruas para que ao menos pela sombra de Pedro as pessoas fossem curadas. O que é isso? É um homem na cena e pelas suas mãos, fala sobre a sua habilidade, não só as mãos, mas de fato
pelo seu ser ali, a consciência de que ele é ungido, né? As pessoas serem curadas. Então o que precisamos? Precisamos fechar a porta para a incredulidade, de fato, né? E entrar na cena pensando, bom, se eu não tenho ninguém aqui me ajudando a fazer nada, eu não posso me esquecer que o maior está dentro de mim e habita em mim. E é só eu entrar na cena e perseverar aqui, porque o milagre vai acontecer nesse lugar. Haviam muitas pessoas entre o Egito e entre a terra prometida, ali tinha o Mar Vermelho, mas Moisés estava na cena, e o que Deus instruiu a ele, olha, produza milagres, ou se posicione para o milagre. Eu quero saber se você está posicionado para o milagre que você precisa, porque quem realiza é ele, mas é você que está na cena. E Deus, pelas mãos de Gustavo, realizava milagres extraordinários. Eu vou dizer isso de novo, e quando eu falar pelas mãos, você vai dizer o seu nome, não o meu, nem o de Paulo, ok? E Deus, pelas mãos, realizava milagres extraordinários. Olhe para a sua mão e diga, minhas mãos são mãos de milagres. Quando você chegar na sua casa, você vai tocar e milagres vão acontecer. Hein? Você pode pegar o seu cartão de crédito, seu cartão de débito, você pode pegar a chave do seu carro, coisas que você precisa de um suprimento, que é milagres. Às vezes ficamos pensando de maneira errada o que é milagre, né? Diferente dos dons de curar, por exemplo, quando falamos sobre milagres, estamos entendendo, o que Deus quer que a gente entenda, é que milagre é fazer existir alguma coisa que não tinha. Então, por exemplo, quando você vê Moisés frente ao Mar Vermelho, você sabe que não tinha estrada no mar, nem tinha ponte, não tinha balsa para levar para o outro lado, mas um milagre aconteceu. Quando o milagre veio, se manifestou, o que aconteceu? Apareceu uma estrada segura entre o Egito e a terra prometida. Então, quando você pensa sobre milagres, você pensa só sobre aquela pessoa sendo curada. Não. Milagres é o seguinte, tudo que não existe aparecendo, é milagre. Em qualquer aspecto, no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto ministerial, no aspecto financeiro, o que não tinha e você precisa, um milagre vai vir e vai fazer aparecer. Você sabe o que aconteceu naquela multiplicação dos pães e dos peixes? Tinha pães e peixes para alimentar todo mundo? Não, só tinha 5 pães e quantos peixinhos? 2 peixinhos, mas a Bíblia diz que Jesus alimentou todas aquelas milhares e milhares de pessoas. O que é que apareceu ali? Apareceu um monte de pão. À medida que Jesus punha a mão no cesto, os discípulos punham a mão no cesto, os pães iam se multiplicando. O que é isso? Milagre. Multiplicação é milagre. Eu não sei quanto dinheiro você tem, mas pode aparecer. Para suprir todas as suas contas nesse mês de abril. Vou deixar isso para a vitória financeira. Né? Agora veja, pelas mãos de Paulo, diga aí, pelas minhas mãos. Agora, eu quero que você veja outro texto comigo em Mateus, no capítulo 13, que é muito importante para a gente seguir para a maturidade desse culto de hoje à noite. Mateus, capítulo 13, versículo 58. A Bíblia diz o seguinte, olha, e não fez ali muitos milagres. Está falando de quem? De Jesus, diga Jesus. Então, peraí, como assim? Não fez ali muitos milagres? Tem algum fator que limita o milagre? Tem. Vamos ver aqui. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, a Bíblia diz que Jesus estava numa reunião e o Espírito de Deus estava com ele para curar. Então, quando você vem para uma reunião como essa, existe uma graça, ou existe um propósito de Deus para cada noite, né? Às vezes as pessoas entram no culto como se entrassem no cinema. Elas têm o hábito de ir à igreja e elas entraram no automático. Mas eu quero te dizer que a unção de ontem, de quinta-feira foi para quinta, a unção de hoje é de hoje, e a unção da semana que vem é da semana que vem. Amém? A unção de ontem é de ontem. Cada vez que você vem para esse lugar, algo novo vai acontecer. Tem uma unção nova para você, né? O salmista, você não precisa abrir, mas eu vou abrir aqui porque eu me lembrei desse texto agora. No Salmo, no capítulo 92, no verso 10, eu amo esse texto. Salmo, capítulo 92, o verso 10, olha o que o salmista diz: porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Então, diante de todas as guerras que Davi enfrentava, ele considerava que era a unção que o levantava. A Bíblia diz, olha, porém tu exaltas o meu poder, né? Então o poder, o potencial de Davi era exaltado como do boi selvagem. O que é o boi selvagem? Algum tipo de animal que ninguém pode segurar. Então, quando aquele poder vinha sobre Davi, ninguém podia detê-lo. É por isso que ele entrava no arraial dos filisteus e matava com 4 ou 5 soldados milhares de pessoas. Você se lembra daquela ocasião, se você lê a Antiga Aliança,
criança, você deve se lembrar que ele entrou em uma cidade onde os filisteus estavam acampados e ele arrancou fora os prepúcios de milhares de filisteus em uma noite só, com estratégias divinas. Ninguém pôde detê-lo, porque a unção do boi selvagem estava sobre ele. Agora, o que ele considerava para andar nessa força ilimitada? Ele dizia: eu considero que todo dia você derrama sobre mim o óleo fresco, a unção de ontem é a de ontem, a unção de hoje é a de hoje. Se você está aqui pensando: hoje eu não estou muito afim, eu vim para a igreja porque eu sou crente, você devia ir embora agora. Mas se você está aqui sabendo que cada vez que você senta aqui tem um óleo fresco para ser derramado sobre a sua vida, algo vai acontecer com você hoje à noite. É isso que nos posiciona para entrar na cena conscientes que quando a gente entra, alguma coisa vai acontecer. Eu não quero saber o que o diabo falou, eu não quero saber se a maré está para peixe, se eu estou no lugar, alguma coisa tem que acontecer. Não, tem 2 pessoas ou 3 dando aleluia. Veja, eu queria que você ficasse mais alegre com isso que eu não estou dizendo para você que você tem que ir até Deus, consultá-lo para ver se Ele quer fazer, se é da vontade de Deus. Eu estou dizendo que quando um homem consciente da unção se posiciona em um lugar de necessidade, milagres e suprimentos só chegam e milagres acontecem. Amém? Você é ungido, você está na cena onde os milagres vão acontecer. O que você precisa compreender? Que você é a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, que onde você pisar na planta dos seus pés, você possui. Onde você colocar a mão, as coisas vão acontecer. O que você desejar fazer vai dar certo, porque a unção que você recebe é fresca, e Deus exalta o seu poder com essa unção que você recebeu. Aleluia! Tem crente ungido aqui nessa noite. É sobre esses crentes que a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer. E se o diabo vier por um caminho por 7, ele vai ter que correr, porque maior é o que está em você. O que está em você? A unção, o Espírito Santo é que está em você. O diabo é pequeno perto de Deus. Você e Deus são maioria. Se ele disse que vai, vai. Se ele disse que é para fazer, faz. Se ele disse que agora, é agora. Oh, glória a Deus! Não importa o que o diabo disse, você é ungido para desfazer as obras do diabo. Tem crente ungido aqui, tem crente ungido aqui, tem crente ungido aqui, tem crente ungido. Isso, responda a unção que você está exposto nessa noite. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes você vê um irmão ousado como esse dando uma corrida de fé, e você sabe que uma corrida dessa pode livrar você da morte. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, vou contar hoje de novo, porque eu estou ungido para isso nessa noite. Você vai ter que me engolir. Aleluia. Né? Então, foi numa corrida dessa que Deus me livrou da morte. Eu estava aqui num culto como esse, era uma quinta-feira, e a unção me pegou aqui no chão, e eu recebi uma palavra, e eu saí daqui correndo, e eu corri toda essa ciclovia, até chegar lá no Boqueirão, correndo, falando em línguas, porque a unção te equipa para você se mover no Espírito. Na semana seguinte, 2 bandidos estavam na frente do meu carro, e na hora que eu abaixei a minha cabeça, porque eles estavam com armas nas mãos, o Espírito Santo que me fez correr aqui na igreja me deu a imagem da corrida. Porque às vezes você está dizendo assim: como é que você ouve Deus falar? Às vezes Ele fala de modo audível, às vezes é uma percepção no seu testemunho interior, às vezes é uma imagem que vem diante de você. E naquele dia o Espírito Santo falou, me trazendo à memória aquela minha corrida aqui na igreja. Eu corri aqui, eu saí daqui, eu passei pelo lounge, eu passei pela rua, eu saí correndo lá fora. Quando abaixei minha cabeça e me lembrei que tinha 2 armas lá fora e uma favela aqui do lado, eram 4 horas da manhã lá em São Paulo, e eu pensei: bom, se eu paro agora, eles me levam para lá, e eu não sei o que vai acontecer. Mas eu ouvi o Espírito Santo, eu não fiz sobre emoção, eu não fiz sem orientação de Deus. Ninguém deve fazer uma coisa dessa sem orientação de Deus, mas o Espírito Santo me mostrou: semana passada você correu, acelera. E eu pisei no acelerador, e eu estou aqui para pregar para você nessa noite. Eu nem sei o que aconteceu para trás, eu sei que eu cheguei aqui porque eu corri num culto de quinta-feira, e o Espírito Santo me lembrou aquela corrida que te livrou da morte. Quantas pessoas estão entrando em cultos, não estão vivendo algo poderoso, porque
porque estão desprezando o sobrenatural. Mas uma gargalhada pode pagar suas contas, uma corrida pode te livrar da morte, uma corrida pode pagar suas contas essa semana, uma dança no Espírito pode curar os enfermos na sua casa. Eu não estou nem aí para o que vão pensar, eu vou gritar, eu vou correr, eu vou cair no chão, porque eu sei o Deus que eu tenho crido. Oh, glória a Deus! Vai dando glória, vai dando glória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Alguma coisa está acontecendo aqui nessa noite. Essa dança está pagando contas. Esse mover está resolvendo a vida de pessoas. Enfermos estão sendo curados pela unção do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando você tem consciência que o agente da unção habita em você, você se move nele. Eu estava em uma casa, hospedado em Lisboa, para pregar a palavra. Aquela pessoa que me hospedou, uma família maravilhosa. Eles estavam ali e o esposo estava trabalhando e nós estávamos ali, havia um outro casal também hospedado, amigos que o Senhor me deu, e aquela irmã chamada Patrícia, ela disse assim, olha, meus vizinhos são russos e eles são ateus, né? E quando vieram para cá, eu comecei a orar para que o Espírito Santo me desse estratégia para que eu pregasse o evangelho para eles. E eles eram muito fechados. Entrávamos no elevador, eles nem olhavam para o lado, não sorriam. E eu pensando, Espírito Santo, me dá uma estratégia, eu preciso plantar o evangelho nesse coração e nessa casa. E eu estava ali ouvindo aquilo e pensando, bom, se essa pessoa está me falando isso, alguma coisa vai acontecer nesses dias aqui. Porque sempre que uma história é contada para você, se lembra que você está na cena do milagre. E eu estava ali falando, conta mais, fala mais. Ela disse, eu tive uma estratégia, certa vez, eles entraram no elevador comigo, e eu comecei a falar inglês com eles, e chamei a moça, a esposa, para ir para a academia comigo. Ela gostou, e ela começou a se abrir, começou a ir para a academia. Ela sabe que eu sou crente, mas ela não crê em Deus, né? Aquele povo, naquela região, existe um pouco número de cristãos, então eles não têm esse hábito. Mesmo assim, hora ou outra eu estou entrando na cena com generosidade. Então eu faço um favor, eu faço alguma coisa que eu posso fazer para facilitar a vida deles, para que eu plante o evangelho. Eu disse, que coisa boa. E aí o que acontece? Ela começou a estudar no Google como é que quais são as reações dos russos, como eles se movem, o que é uma alegria para eles, o que não é, o que é inconveniente, o que é conveniente. E ela descobriu que quando um russo está muito feliz e satisfeito com alguém, porque fez algo para eles, eles retribuem com comida. Então, depois daquela estação na academia, aquela esposa daquele russo começou a, hora ou outra, bater na porta, deixava um bolo, alguma coisa de comer na porta dela e ia embora. Veja, eles eram tão fechados que eles nem esperavam. Eles deixavam na porta e saíam correndo. Mas ela entendeu, eles estão alegres com a minha companhia, porque eles estão me retribuindo com comida. E esse é o hábito. Estamos falando sobre isso, e passado um dia dela me contar essas histórias, eu estou ali naquela casa, e aquela família vizinha bate lá, e aquela mãe russa, ela está com a sua filhinha no colo, desesperada, e da boca da menina está uma cachoeira de sangue caindo, está caindo sangue, e aí ela entra e começam a falar inglês, e a mãe da menina estava explicando, caiu na escola agora, fui buscar o dente da frente, rompeu, quebrou todinho, e está sangrando muito, a menina chorando muito, e elas não sabiam o que fazer, e Patrícia olhou para mim, eu estou na sala, no pré-culto, a gente estava se preparando para o culto da manhã, e eu estou na sala, e eu estou vendo aquela confusão, mas elas estão falando inglês, eu pensei, não dá para eu me meter nisso agora, mas eu estou aqui orando em línguas, quando eu cheguei perto, eu vi aquele sangue, então me coloquei na cena, e Patrícia disse, pastor, você precisa orar por ela agora, e aí ela disse ousadamente para a mulher, olha, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o homem de Deus pode fazer alguma
alguma coisa pela sua filha. Você permite que ele ore agora, e nós começamos a orar, e eu pus a mão na cabeça da mãe, eu pus a mão na cabeça da criança, eu pus a mão na boca da criança, o sangue veio sobre a minha mão, e nós começamos a nos unir em oração, e aquela mulher ficou com o olho arregalado assim, e foi embora. E naquele dia aparentemente nada aconteceu, mas no meio da oração, eu orando em português, Patrícia traduzindo a minha oração para o inglês, no meio da oração o Espírito Santo, ele me deu uma nota: essa formação óssea não vai ser comprometida, não haverão danos na base dentária dessa criança. E ela foi para o dentista no dia seguinte, que Patrícia arrumou, e quando voltou, bateu na porta e levou para mim um doce russo, um bolo enorme. Sabe por quê? Porque aquilo que dissemos em oração aconteceu, não teve nenhum dano na formação dentária. Mas espera aí, deixa eu molhar o bico. A dentista que atendeu falou assim: olha, foi um milagre. Diga comigo, foi um milagre. Porque o tombo e esse hematoma que gerou, esse dente quebrado, esse trauma que gerou, era para ter danificado toda a arcada dentária da sua criança. Mas alguma coisa diferente aconteceu. Alguma coisa diferente está acontecendo na sua vida nesse dia, porque as pessoas ungidas decidiram ficar em cena nessa noite, e pelas mãos dos ungidos, milagres extraordinários acontecem. Oh, glória a Deus. E ela voltou com o bolo para me dar, e disse: oferte para o homem de Deus esse bolo. E agora aquela pessoa ateia, ateu, né? Aquela pessoa ateu, agora já está dizendo: é uma oferta para o homem de Deus. E ainda disse: olha, você quer levar ele para o jogo do Benfica? Eu tenho ingressos aqui. Eu disse: eu vou bem ficar na igreja, porque tem mais manto para acontecer. Não vou para o estádio ainda não. Você precisa estar pronto para ir para a cena do milagre. Eu percebo que Deus está levantando você nesse mês e nessa semana, porque é pelas suas mãos que o milagre vai acontecer. Você está esperando que fulano te chame, que Beltrano diga alguma coisa, que ciclano te ajude. É você que vai colocar a mão nisso, e esse laço de cobra vai ser todo desbaratado por causa das mãos de milagres. Qual é o único impeditivo para milagres acontecerem? Incredulidade. Antes de eu falar de tudo isso, eu estava dizendo que quando Jesus chegou naquela casa, o Espírito de Deus estava com Jesus para curar. Em todo culto tem uma unção específica para liberar coisas. E às vezes as pessoas que já são crentes, não estou falando de quem não é crente, que vem no culto e não sabe o que fazer, né? Mas eu estou dizendo de gente que é crente, que está lá distraído, futucando o WhatsApp na hora. Se o seu celular rouba a sua unção, joga ele no lixo. Hoje eu tenho 40 anos, mas acho que até eu ter 15, quem sabe 16 anos, eu não tinha celular. Quem sabe 17, eu não me lembro. Meu pai tinha um celular, aquele enorme, que pesava o peso de um saco de cimento, eu acho. Que tinha que ficar em cima da geladeira para tocar. Você sabe qual é aquele celular, né? Aquele de flip enorme, né? Da Motorola. Então, meu pai tinha aquele, mas eu fui ter um celular, eu acho que com 17 ou 18 anos. Acho que com 18 anos, quando eu pude comprar o meu celular. Meu pai não queria me dar celular nenhum. Então eu fui ter. E sabe de uma coisa? Eu vivi muito bem sem celular. E tem gente sendo roubada na unção por causa do celular. Você está aqui, irmãos? Não tenho tempo para orar, mas tem tempo para ficar no celular? Que coisa curiosa. Sabe tudo que todo mundo fez e não consegue saber o que Deus quer fazer através da sua vida? Quem está aqui? Eu não estou dizendo que celular é ruim. Tem muitas pessoas que trabalham com celular, que precisam de ficar no celular. Graças a Deus pela tecnologia, pelo YouTube. Agora mesmo tem pessoas em casa nos assistindo, recebendo da unção. Louvado seja Deus por isso, irmãos, por tecnologia, por avanço. Eu não sou desses crentes quadrados, não, que acham que celular é uma maldição. Maldição é quando você troca o certo pelo duvidoso. Não tenho tempo para orar, mas está lá, ó, só no dedinho. Pois eu vou dizer para você o que vai acontecer com o seu dedo. Vai ter aquela doença aqui no dedo. Como chama aquele problema aqui? Tendinite, vai vir no seu dedo. E eu vou orar para todo mundo saber que você foi a pessoa que Deus falou. Pois eu desejo.
Deus é bom. Você que é distraído, não é Deus que faz isso não. É o exercício errado. O dia inteiro, tudo que você faz, muitas vezes, ao mesmo seguido, que gera desequilíbrio, vai gerar doença. Não é verdade? Então, no seu relatório do seu celular essa semana, chegou quantas horas online? Outro dia alguém me disse, olha, chegou meu relatório, eu passei quase 30 horas no celular. Eu disse, você trabalha com isso? Não. Nem o caixa eletrônico consegue essa proeza de ficar 30 horas. O Unibanco dizia, mas é mentira, que é 24. Já até acabou o Unibanco, você vê que o diabo é o pai da mentira. Falou que era 30 horas, onde é que está? Mentiu, acabou. Né? Quem está aqui, diga aleluia. A unção também é alegre, irmãos. A unção se diverte. A unção ri, a unção conta história. Oh, glória a Deus. Eu tinha que pregar, mas vou parar aqui mesmo. Eu só quero dizer para você o seguinte, que incredulidade atrapalha o milagre. A nossa equipe de música pode vir para cá. Eu estou com calor. A unção está aqui. Diga, a unção está aqui. Olha, a Bíblia fala sobre alguns tipos de unção na nova aliança, né? A unção individual, diga, eu tenho. Pois é, você é ungido, você acredita? Você vai dizer assim, aquela pessoa estranha que sentou do meu lado não é ungido. Você é crente? É. Mas é tão esquisito, mas você acredita? É ungido. É. Fulano não combina em nada com nada, mas é ungido. Você acredita? Não, aquele fulano é lento demais. Já estamos na segunda, o fulano ainda está na quinta passada. Você acredita que é ungido? É. Aí tem uma coisa que acontece. A unção que você carrega, quando ela está debaixo do que chamamos de unção coletiva, ela cresce. Ela ativa outras coisas na sua vida. Né? Então, quando nós estamos aqui, veja, eu tenho a unção, você tem a unção, o outro tem a unção, o outro tem a unção. E dentro de uma igreja existem também os 5 dons ministeriais, as 5 unções no ministério. Às vezes não tem todas, às vezes tem uma ou duas, né? Mas tem as unções ministeriais. Agora talvez a gente nem saiba, mas do seu lado está sentado um apóstolo. Porque não é o pastor que dá isso. Foi Deus quem deu quando nasceu. Então pode ser que tenha uma pessoa em você, do seu lado, que vai mudar a terra toda com a unção. E a gente nem sabe ainda. E você entrou, sentou, nem olhou para o lado. Falando, é muito esquisito. Pode ser que seja o próximo Bill Gates ungido dessa terra. E vai prosperar. E você vai querer uma parte disso. Melhor você ficar amigo logo. Porque daí você vai dizer, olha, eu orei por você. Quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Hã? Irmãos, eu já estou nesse ponto. Eu já vou investindo em todo mundo. Oh, glória a Deus. Aí quando a unção do ministério está aqui, então tem uma unção ministerial ministrando você. Tem outras aqui espalhadas. Tem a unção individual, a unção coletiva, a unção ministerial. É muita unção num lugar só. Quando a unção chegou no inferno, o inferno foi danificado. Os que estavam cativos lá na prisão foram livres. Os homens da antiga aliança que estavam esperando que se cumprisse aquele momento, eles foram livres, as cadeias se quebraram. Abraão, Moisés, ele pensou, eu fico pensando José, porque José morreu e disse assim para os filhos, olha, não deixe enterrar os meus ossos no Egito de jeito nenhum. Só que foi pela fé. Ele disse que eu creio que um dia alguma coisa vai acontecer e eu não posso ser encontrado no Egito, os meus ossos não podem estar aqui. E enterraram ele em outro lugar. Na antiga aliança, eu estou falando de milhares de anos atrás, ele cria em Jesus. Aí você imagina Jesus chegando no inferno e eles ali. Porque quando Moisés teve que levar o filho para sacrificar, o escritor aos Hebreus diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. O que é o evangelho? A história de um pai que sacrifica um filho por amor dos outros.
O que aconteceu com Abraão? Por amor dos outros, que ele é o pai da fé. Quem é da fé aqui? Deus disse: sobe naquele monte e sacrifica o seu filho. De fato, Deus não queria que ele matasse o filho. E Abraão nem pensou que ele voltaria sem o filho, porque ele cria em Deus. Abraão era um ponto de contato para milagres. Paulo foi um ponto de contato para milagres. Moisés foi um ponto de contato para milagres. Esses dias, Renan foi levar as crianças para o futebol na praia, que eles estão lá de sábado jogando futebol, e eu estava lá andando, e minha esposa também, Chile estava lá, Maiara também, as crianças lá correndo. De repente veio do céu um raio. Eu disse: Renan, tira essas crianças daí agora. Sai todo mundo, sai todo mundo. Fiquei lá gritando para eles saírem até eles saírem. Sabe por quê? Porque eu sei que o homem é um ponto de contato na terra, que se uma força do céu rasga o céu e chega aqui na terra, pode energizar o homem. No caso do raio, gera morte. No caso da unção, ativa as coisas. Dona Meire estava em casa depois daquela festa que chamam de carnaval, aquela festa maldita, e eu cheguei de viagem, e ela estava lá com o celular dela mostrando para mim: olha, pastor, olha isso aqui. Dona Meire nos ajuda em casa, ela estava dizendo: olha isso aqui. Eu disse: que é isso? É o carnaval lá no interior da Bahia. Olha, o raio caiu aqui, olha, foi 20, caiu de uma vez só. Às vezes você vê num culto 20 pessoas. Alguém diz assim: para que isso? Tu não provou, o que tu está julgando? É fé. Que besteira, que exagero. E você que não mudou de vida há 20 anos? Você está exageradamente no engano. Eu prefiro estar exageradamente na unção. Meu irmão, ninguém nem precisa me empurrar. Eu caio antes. Primeiro eu escuto a profecia, porque se alguém vai me dizer uma profecia, eu não vou cair. Se tem uma palavra, eu vou ouvir tudo. E se puder, vou anotar. E se estiver muito emocionado, vou pedir para alguém anotar para mim. Porque a profecia que chega para você tem que ser lida até se cumprir. Você não pode. Porque quantas pessoas já receberam profecia e depois falam: nem sei o que Deus falou. Caiu antes, não pode. Fique em pé. Ah, mas fulano está me empurrando. Mas fale primeiro, depois eu caio. Agora, não tem profecia, que às vezes nem tem profecia. É só uma ativação. Porque a unção ministerial, às vezes, ela encontra você, ela toca você. É como um raio descendo na terra. Você sabe que quando o raio, ele encontra um ponto de contato, ele provoca alguma coisa? Eu já vi matérias no jornal de um raio caindo numa árvore, a árvore sendo rachada em duas, assim, no meio. Quem sabe você precisa de uma unção para rachar toda a incredulidade nessa noite? Cai carnalidade para um lado, cai incredulidade para o outro. Uma unção que vem muda a sua vida para sempre. Porque Moisés estava lá, escondido. Mas aí a unção caiu do céu. E agora ele está ativado. Eu vou para o Egito. Tem milagres na minha mão. O que é isso? Irmão, só a unção pode fazer isso. Você acreditar que alguma coisa vai sair de você sem você ver e você tocar. Você acredita. É uma força extraordinária dentro de você. Ela está operando em você agora mesmo. O que é que o médico diz que vai acontecer? Ok, ele está fazendo o serviço dele. Mas ele não sabe a unção que você carrega. O que é que finanças estão dizendo? Porque o dinheiro fala. Sabia que o dinheiro fala? Mas não sabia que dinheiro tem boca. Nem figueira, mas Jesus falou com a figueira, tinha ouvido, né? A figueira tinha ouvido, ouviu a voz de Jesus, obedeceu o comando. Então o dinheiro também ouve, o dinheiro também fala, são muitas vozes. E o dinheiro está falando o que para você? Não vai dar. É porque ele não sabe a unção que você carrega. Sabia disso? Às vezes tudo que o dinheiro precisa entender é que você é ungido. Ungido para os negócios, ungido para o sucesso, ungido para grandes empreendimentos. Oh, glória a Deus. Quais foram os limites que a incredulidade colocou? É um bloqueio.
É um fator limitante, incredulidade. O Espírito de Deus estava lá para curar. Mas aí a Bíblia diz que Jesus não... Eu não estou falando de Gustavo. Eu estou dizendo que Jesus não pôde fazer milagres. Sabe por quê? Porque o ponto de contato para milagres acontecerem é o homem crendo que milagres vão acontecer. Se eu creio que milagres vão acontecer, vão acontecer. Agora, eu quero que você pense, eu não falei isso que está lá na mensagem, mas outro dia eu prego essas outras coisas, mas só pense isso. Quando Moisés estava ali, e quando ele clama ao Senhor, Deus diz para ele assim: rapaz, por que você está me chamando? Porque a tendência do ser humano é o seguinte: eu estou com um problema, Senhor, tu sabes. E Deus olha para Moisés e fala assim: de novo você está me recorrendo? Eu já não coloquei milagres nas suas mãos? O que tinha na mão dele? Um cajado. Diga comigo, um cajado. Eu me lembro que em Êxodo, no capítulo 4, quando Deus enviou Moisés, no versículo 14, 15, 16, quando Deus enviou Moisés a Faraó, enviou Moisés, Arão e um cajado na mão. O que aquele cajado fez na casa de Faraó? A Bíblia diz que por inspiração divina, Deus disse para Moisés: joga esse bordão, esse cajado no chão, essa vara no chão. E quando você jogar essa vara no chão, ela vai virar uma serpente, essa vara vai virar uma serpente. O que é isso? É o sobrenatural em operação. Aí Faraó era cercado por muitos magos, e os magos disseram: ok, eu também faço. E jogaram as varas e viraram serpente. Mas Deus tem sempre mais. Deus nunca é vencido pelo diabo. E Deus disse a Moisés: agora pegue, que vai virar uma vara de novo. E quando Moisés põe a mão, a cobra vira a vara de novo. E os magos não conseguiram, porque o mundo nunca vai conseguir produzir o que Deus pode produzir. Mas sabe de uma coisa? Moisés teve que pôr a mão. O que você está recolhendo da sua mão? Está com medo do quê? A unção está te equipando para você ir lá e colocar. Ah, mas tem cobra, pode mexer. Ah, mas eu vou mexer e vai feder. Faz mesmo. Leva um perfuminho da M. Martin que é bom. Agora, se tiver que fazer bagunça, faça. Às vezes, irmãos, a unção vai chegar num lugar e ela vai provocar algum tipo de bagunça. Não é Deus provocando bagunça, mas é o que estava escondido sendo revelado. Eu tenho uma nota que tem coisas que vão ser reveladas aqui nesse lugar hoje à noite. Pessoas que estão te enganando pelas suas costas. Pessoas que planejam coisas que pensam que você não está sabendo. O espírito de discernimento está te iluminando nessa noite. Eu vejo como um laço do passarinheiro. A unção que está aqui vai quebrar. Eu vejo como laços. Laços do passarinheiro. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é minha força, o meu baluarte. Porque muito me amou, me livrou do que era mortal. Eu vejo laços sendo desfeitos. Muitas prisões sendo quebradas aqui nesse lugar. Palavras que limitaram a sua fé por anos e que têm acompanhado você, estão sendo quebradas agora. Ideias erradas que entraram na sua identidade, que estão te desconstruindo pela unção que minha equipe está saindo nessa noite. Eu vejo escamas caindo dos olhos de pessoas aqui, porque você tinha um entendimento errado acerca do que Deus quer fazer na sua vida. Mas agora o plano de Deus está chegando para você com mais clareza. Todo espírito de engano, de desespero está caindo por terra agora. Meu Deus do céu. Eu quero terminar. Eu só estou dando tempo para o Espírito Santo liberar algumas coisas aqui. Você pode me esperar, eu acabei no horário. Aleluia. Requece procotorobocha bracatarabás. Brecatarabacha bracatarabás. Quebrando coisas antigas. A unção que está aqui está quebrando coisas antigas. A unção que está aqui está quebrando coisas antigas. Quebrando coisas antigas.
Às vezes existem ideias que se alojaram, pensamentos que fizeram morada, que viraram muralhas, mas a unção que está aqui está quebrando essas ideias antigas. Você não nasceu para o fracasso, você é um bem-sucedido, a unção te encontrou, e como ela tirou Jesus do inferno, ela levanta você desse caos que você está vivendo, e muda o cenário diante de você nessa noite. Cadeias quebradas, engano desfeito, laço do passarinheiro sendo mexido agora. Não tenha medo das cobras. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando você quer espantar bichos, você coloca fogo. Entendeu, minha filha? Quando você quer espantar bichos, você coloca fogo. Quando você quer provocar milagres, você deixa o fogo descer. Quando você quer mudar estações, você deixa o fogo marcar. O fogo marca pessoas. O fogo muda pessoas. O fogo muda vidas. O fogo muda situações, mulher de Deus. O fogo muda situações. Quando o fogo chega no lugar, o diabo não pode parar, porque o fogo queima tudo. Deprequece procotore baixa pra catara. Racacha pra catara baixa pra cá. Fique de pé, fique de pé. Requece procotore bacacha baca. Orequete procotore bacacha bras. Debra catara baixa pra catara baixa pra. Debra bequeterebeche brequeterebeche brequeterebes. Vocês podem cantar aquela música que Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Eu não sei o tom, mas você daí que eu vou ajudando eles aqui. Você ore e fique... Tem coisas acontecendo aqui. Tem enfermidade saindo agora. Tem laços de doenças que foram arrastadas na sua vida, sendo quebradas nessa noite. Doenças que disseram que você teria porque sua mãe teve. Eu quero dizer, você está livre da maldição. Jesus é a nossa Páscoa, a nossa redenção. Você está livre da maldição. Você está livre da hereditariedade, porque você nasceu de novo. E agora, o que os seus pais fizeram, o que sua família fez, não pega mais em você. Não pega em você. Se sua mãe foi prostituta, se seu pai foi um adúltero, um alcoólatra, não pega em você. Se os seus pais tiveram uma família quebrada, não pega na sua casa. Você está guardado pela unção. Deus está removendo o opróbrio, o engano, as marcas do passado. Podemos cantar enquanto eles oram. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama. Podemos ir do início. Glória. Deus proveu o fogo. Quem é que proveu o fogo? É Deus. E você? Deus sacrifício. Deus proveu o Espírito. Deus proveu o Espírito. E eu me abro por
Mais uma vez, eu quero cantar que Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Proveu fogo. Vamos, cante, todo mundo. E eu o sacrifício sou. Deus proveu o Espírito. Me abre o purito. Enche-me, Enchou-me, Deus. Enchou-me, Deus. Enchou-me. Enchou-me, Deus. Enchou-me, Deus. Enchou-me, Deus. Enchou-me. Enchou-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enchou-me até transbordar. até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enchou-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enchou-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Só os instrumentos, a Bíblia diz como devemos nos encher do Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo, salmodiando, falando em línguas. Então, enquanto você está falando em línguas, você está sendo cheio até transbordar. Eu quero só os instrumentos enquanto a igreja ora em línguas, porque talvez você diga: mas eu não estou entendendo nada. Mas você está edificando alguma coisa em você, pela fé, pela fé, pela fé. Milagres estão acontecendo, coisas que não tinham vão aparecer. Oh, portas que não apareciam vão surgir diante de você. Oportunidades, cadeias vão ser quebradas, laços, grilhões vão por terra em nome de Jesus. Você está puxando pela fé, livres, livres. Bateria. Milagres, 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 milagres.